Bom dia, igreja. Que a graça do Senhor seja com todos. Agora, quando o mar está tormentoso, né, com ondas fortes, é preciso de fé para soltar o cabo da nau. É preciso de fé para dizer, Senhor, pegue o leme, o timão, não é certo? Agora devemos confiar em Deus não só nas horas boas ou só nas horas ruins, tanto as ruins quanto as boas, né? Então nós apresentar aqui o nosso irmão, da onde? De Indiara, auxilia lá o pastor Wesley, parte de louvor, tá bem, tá, veio dar uma passeada. Olha, é um tempo de férias, né? E eu veio sozinho? Fica de pé aí, a família. Ah, está ali, ó, as goianas, né? Isso sabe fazer uma pamonha que só eles sabem como fazer. Mas são bem-vindos entre nós. E pode se sentar, e esse é um tempo de férias, né, para muitos. E eu sempre defendo, falo, que é bom que você programe as suas férias, a sua saída, entende? Para que você saia com teus filhos, viaje. É bom que reserve, põe ali aquelas moedinhas e vai guardando. Em um ano você vai ter uma boa quantia que vai lhe ajudar a dar uma saidinha. Inclusive nossos músicos, a maioria se está de férias, né, pelo que eu vejo. E uma parte da Irmandade também, mas está bom. Eu vejo que isso é saudável para a família. Muitas vezes, sempre o mês de janeiro, eu segurava para mim sair com a piazada, minha meninada. Hoje, se fosse hoje, não dava de sair, porque tem que ter carrinho de bebê, né? E eu tinha 6 meninos ali, e a metade era bebês ainda. Então, mas eu saía sempre, e alguém dizia, pode pensar, mas tem que ter dinheiro para ir. Olha, eu estava viajando agora com alguém, o Nax se lembrou que nós sempre levávamos pão, salame, entende? Na beira da estrada, levava uma coca, algum refrigerante, e era bom, sabe? Hoje eles têm em memória, lembrança, os acampamentos que a gente saía, fazia, levava, ia até lá perto São Gabriel, Rio Grande do Sul, para eles caçar perdiz, lebre. Então, era para sair. Então, eles têm isso em mente. Guarda essas coisas, é saudável. Agora, você faça isso aí. Quando puder, tudo é uma questão de combinar, entende? Querer. Que Deus abençoe. Eu vejo a nossa irmã lá do Acre, Mâncio Lima, veio ver o bebezão, né? Filho nunca deixa de ser, nunca é grande, sempre são criança para os pais, não é certo? Sempre são crianças. De vez em quando eu pego um dos meus e digo, senta aqui no colo do pai ainda. Todos são pais, senta aqui no colo do pai. Tudo não passa de bebês, de criança para a gente, né? Mas que Deus abençoe. Nós estamos aqui também, aproveitando que estamos de pé. Obrigado. Vamos lembrar que hoje teremos o culto de ceia. E ninguém
deva faltar à ceia. Se você está com a sua vida em ordem, tome da ceia. E se há alguma coisa que não está bem, entende? Que às vezes é muito complexo e coisa, seja o que for, você procure estar bem. Precisa da ajuda do ministério, para isso está o ministério aí, é para te ajudar nessa caminhada. Não é certo? É como sempre lembro da escritura que diz: disse um ao outro, seu companheiro, esforça-te. Então, devemos buscar ajuda na fonte, em fontes que realmente possa te ajudar. Às vezes, há pessoas jovens, sei lá, que às vezes buscam ajuda em fontes piores do que eles. Porque sabe que já vai dizer coisa que combina, né? Mas você deva buscar em fontes que vai te contrariar, lhe dizer o que está errado. E ninguém gosta de ouvir o que está errado. Ninguém não. Muitos gostam. Eu gosto de ouvir quando eu gosto de ver aquilo que está errado, porque a nossa preocupação é com aquilo que não está certo. O que está certo, está certo. Mas busque orientação aonde com alguém que possa te ajudar. Ah, mas eu já sei até o que vai dizer. Que bênção! Você já sabe o que vai dizer, então ganhamos tempos. Faça. Entende? Ou acha que vai mudar as coisas? Lembre-se, o que se planta é o que se colhe. Você semeia, vai colher. Então, se você faz uma semeadura má, você tem que estar disposta, na hora que tiver que comer daquele fruto, entende? Ah, está amargo, está isso, está aquilo. Olha, é o que você semeou. Entende? É o que você semeou. Então, peça a Deus graça para comer essa polenta. Vamos, primeiramente, inclinar nossas frontes. Pai, eu me rendo, me entrego a Ti, já me entreguei, e entrego a esta igreja, para essa escola dominical. Eu peço que o Senhor nos abençoe e nos veja. Eu quero lhe dizer, Senhor, que não estamos procurando por grandes coisas, não. Estamos procurando viver, ter companheirismo contigo, caminhar com o Senhor. Ó Deus, ter aquela paz, ter aquele descanso na fé. E acima de tudo, Senhor, aquela certeza, aquela convicção de que vamos rumo aos céus. Por isso que o Teu Espírito possa testificar, junto ao nosso espírito, esta verdade. Que cada um possa encontrar, receber de Ti aquilo que necessita. O novo nascimento, a mudança, o batismo do Espírito Santo, uma experiência que transforma a natureza, a alma da pessoa. E no lugar da dúvida vem a fé, da incerteza, vem do medo, vem a coragem e assim por diante. Toma-nos a todos. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Nós estamos estudando a mensagem, o sétimo selo. O sétimo selo. Eu digo que este é o selo que mais tem trazido, feito surgir ismos, porque cada irmão Branham, neste selo, ele diz, foi revelado, não foi revelado, ninguém sabe, ou isso, aquilo.
Então, muitas pessoas querem dizer, fazer, trazer aquilo que o profeta não trouxe, não falou. Então, aí é onde insere seus pensamentos, suas interpretações e criam suas linhas doutrinárias. Mas você fique com aquilo que o profeta disse. Entende? Vá até onde foi. Se entendeu, está bem. Se não entendeu, está bem. O importante é caminhar com o Senhor. Entende? Não é preciso você saber os mistérios, tudo que é mistério, para poder agradar a Deus e ir para o céu. O que você precisa é que o mistério de Deus revelado, que é Cristo, viva em você. Amém? E havendo, Apocalipse 8, verso 1, e, havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. Podeis assentar? É quase por meia hora, mas nós nunca dizemos quase, nós dizemos já meia hora, né? Então, o irmão Brana, quando ele abre, ele começa com a leitura, o 7º selo, ele é lá já bem no final. Entende? É bem no final, deixa-me até dizer a vocês aonde, já é no parágrafo 229. Talvez você pergunte, pastor, por que você não lê todo ele desde o início? Ali o irmão Brana, ele fala do primeiro, segundo, ele vai rememorizando o que já tinha pregado aquela semana. Mas, geralmente, o selo, se você for olhar o selo propriamente dito, é quando ele diz, vamos ver o que Deus nos revelou ali, o que o anjo nos trouxe ali. Vamos à abertura do 6º selo, vamos à abertura do primeiro, vamos ver o que foi falado. Entende? O que foi falado. Mas não dispensamos os comentários e todas as demais coisas. Só que você tem que saber a posição de cada coisa, dar o seu devido lugar. E, lembrando do que falamos a vez passada, eu chamaria a vez passada, a escola passada que tivemos sobre o 7º selo, parte 1. E hoje, parte 2. Nós vamos ler. Estou procurando somente deixar como está e você é que vai ter a tua interpretação, a visão de tudo. Então nós vimos no parágrafo, nós vimos que o profeta diz que o 7º selo, parágrafo 231, ele diz, é o fim do tempo de todas as coisas. Não é o fim do tempo em si, porque o milênio é tempo. É o fim do tempo de todas as coisas. Que coisas? Dessas coisas, das eras da igreja, do selo, aliás, das trombetas. Daí ele diz assim, as coisas escritas no livro dos 7 selos, selado do plano da redenção, desde antes da fundação do mundo, tudo é consumado. É o fim do mundo que está se debatendo, é o fim da natureza que está se debatendo, é o fim de tudo. É o fim das trombetas, é o fim das taças, é o fim da terra, até mesmo o fim do tempo. Daí ele diz, é o fim da igreja, parágrafo no outro, é o fim do 7º selo, é o fim das trombetas, é o fim das taças,
e até mesmo conclui a introdução do milênio. Isto está no 7º selo. Quer dizer, o 7º selo, ele sobrepõe o arrebatamento, ele sobrepõe a grande tribulação e ele chega até o início do milênio, a entrada do milênio. Por isso Apocalipse 10 diz: e jurou que o tempo não será mais. Em outras traduções diz: não haverá demora. Então não é o fim do tempo e vamos entrar na eternidade. Não. É o fim, entende? Para estas coisas se cumprirem. Israel reconhecer, os seus mensageiros reconhecer a Cristo por eles. Ele termina o tempo para isto, ele termina o tempo para aquilo, ele termina o tempo para isto. Tudo simplesmente termina neste 7º selo. Até mesmo o tempo para todas estas coisas e a introdução do milênio. Vocês entenderam? Então nós devemos, diante disso aqui, ter a nossa mente mais aberta, mais ampla. Entende? Que às vezes a coisa se torna tão estreita que a pessoa só vê aquilo. Entende? Não, você deva abrir mais a sua mente à medida que a palavra vai vindo, vai sendo aberta, mas você abra dentro, com cuidado, dentro daquilo que está escrito. Entende? Quando você vê que a coisa vai pendendo para outro lado, você não penda, permaneça. Então houve silêncio por meia hora. Estamos lembrando do que foi falado. Houve silêncio por meia hora. Nada se mexeu, não houve nenhum sinalzinho de mímica. Os anjos que cantam pararam, os serafins e querubins, aqueles poderosos anjos, se pararam. Os anciãos que adoravam pararam. Entende? Tudo ficou parado por quase meia hora. Então, essa parada tão profunda, isso quer dizer que estava mostrando alguma coisa muito grande estava por acontecer. Então, silêncio guardou isto. Em cada selo que nós tivemos, o primeiro, o segundo, terceiro e quarto, sempre houve uma voz dizendo: eis aí, havendo o quarto selo, o primeiro selo, o segundo, terceiro, eis que saiu um cavalo branco, um vermelho, um preto, um amarelinho. No quinto selo, almas debaixo do altar, não é? Falando de Israel. No sexto selo, o selo da tribulação, o grande terremoto e tudo mais. Mas o 7º selo não tem nenhuma voz, nenhum sinal, não tem nada que possa apontar o que é isto. É um silêncio absoluto. No parágrafo 245, o irmão Branham, ele diz: nenhum de nós sabe o que é o 7º selo. Mas eu vou falar a respeito da revelação que eu tive a respeito disso. Quer dizer, eu vou falar. Agora você pergunta: o senhor vai falar tudo que é o 7º, irmão Branham? Ele disse assim: eu vou falar em partes. Em partes disto. Porque houve coisas que me passou e eu não pude perceber. E há coisas que eu tenho que guardar
Entende? É aí. Então vamos, irmão Getúlio, até onde dá de ir. Eu não quero saber mais do que o profeta. Entende? E é por isso que o próprio irmão Brana diz, os mestres é que põem o povo a perder. Porque eles querem completar, trazer o que o profeta não trouxe, não trouxe. Mesmo que nós tenhamos as outras mensagens, depois que fala aqui, fala ali, que são, como diz, mensagens, pontos complementares, mas você deva fazer a Bíblia, a mensagem, andar com a mensagem, a Bíblia com a Bíblia. Você tem que ser coerente, Deus é coerente consigo mesmo. Deus, ele não é incoerente. Então, no 248 ele diz, falarei de uma parte disto. Quer dizer, não é todo o sétimo, é uma parte. Então você deduz automaticamente que o sétimo selo, ele é inconclusivo, ele não vai trazer tudo. Quer dizer, não tem toda a matéria ali dentro. Aí é onde você vê o profeta dizendo, não foi revelado. E quando ele diz, foi tudo revelado. Até onde foi e até onde não foi. Por isso, quando você vê alguém dentro da mensagem, só estou aconselhando, um sabe tudo que responde tudo, é um bobão, não sabe nada. E quando você vê uma pessoa dizendo, isto é isto, e bate martelo, irmãos, quem é que pode bater o martelo e dizer, isto é isto? Em nenhum outro ponto das mensagens, há dúvida, seja semente da serpente, seja qualquer um dos outros selos, mas quando chega ao sétimo, aí está, como diz, parece umas certas lacunas, que o profeta até diz que não se deva preocupar, deva viver uma vida em Cristo e Deus fará o que tem que fazer, mas as pessoas querem completar essa lacuna. E aí está, como o que eu disse, aonde é uma mina, entende? Tem gerado tantas interpretações, tantas coisas erradas. Isso é isto, isso é aquilo, ele quis dizer isso e aquilo, isso e aquilo. O que eu posso dizer a vocês é, não vá. Não aventure aonde você não tem o assim diz o Senhor. Não é certo? Se uma pessoa ela vive preocupada com mistério, guarde isso. Observe essa pessoa. Ela vai ficar misteriosa, termina misteriosa. Entende? E o maior mistério que temos que preocupar é o que diz a Bíblia, o mistério que esteve oculto em todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi revelado. Cristo em vós, esperança de glória. Esse é o mistério, porque Cristo é esse mistério. Então, daí o irmão Brana, quando ele diz assim, que ele vai falar uma parte disto. Então ele cita Mateus capítulo 24. Isso é o que disse Jesus no parágrafo 256. Deixa eu ler Mateus 24 para vocês. Porque o próprio silêncio, olha bem, o próprio silêncio, houve quase meia hora de silêncio, no próprio silêncio há uma pista. Quer dizer, no próprio silêncio temos uma pista, não digo que é todas as pistas, uma pelo menos. E é nessa uma que a gente diz, porque
Olha bem, Mateus 24, do 36 ao 42. 46. Deixa eu achar, né? Do 36 ao 42. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Do que é que ele estava falando? Da vinda dele, que ninguém sabe o dia e nem a hora. Por isso você vai encontrar o irmão Branham dizendo: o que é esta meia hora de silêncio? É o que disse o Senhor Jesus, que ninguém sabe, nem ele, como homem, nem os anjos sabem, é o dia e a hora. Quer dizer, uma parte nós sabemos. É a hora, é o momento do arrebatamento. E como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Isso tem se cumprido, né? Deus enviando seu profeta. Assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Então, é este o momento. E Jesus, ele apontou os sinais, como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Sodoma. Assim será no tempo da vinda dele. Isso está aí, se cumprindo. O mundo sodomita. Agora, vamos seguir com a leitura de onde paramos, eu creio que foi aqui. Vamos começar a voltar um pouquinho, 261. Mas há um segredo que está debaixo disso. Ele estava falando sobre a terceira puxada. Glória a Deus nas alturas. Nunca poderei pensar da mesma maneira o resto de minha vida, quando eu vi. Agora, não sei o que... Eu sei o próximo passo ali, mas não sei como interpretar isto. Não demorará. Eu tenho anotado aqui quando aconteceu. Se você puder ver aqui, pare. Não vá mais adiante do que isto aqui. Eu não sou propenso a ser fanático, só estou dizendo a verdade. Então, para encaixar bem, o próprio irmão Branham, ele diz que, falando daquilo que ele recebeu, ele disse que ele viu, mas ele não pôde compreender, interpretar. Veio até em uma língua estranha para ele. Aí é onde eu fico, como diz minha mãe, arara, sabe? Pessoas que vêm para dizer que aquilo que o profeta não disse. Dá a definição. Mas você se lembra do sapatinho que sempre tentava explicar como que a alma ficava do lado e tal, e a consciência interior e todo esse tipo de coisa?
o que só fez começar um grande número de personificações por causa disso. Como eles têm de pegar na mão e segurar as pessoas e ter vibração, todos tinham uma vibração nas mãos. O irmão Brana, ele está falando do sapatinho, foi aquela visão, chamada visão da tenda, quando o anjo foi ensinar ele a pescar, e ele viu ele tentando pôr um cadarço grosso no buraquinho, no ilhós, de um sapatinho de bebê. E a voz disse para ele, o anjo disse, você não pode ensinar essas coisas aos bebês pentecostais. E ele tentava explicar como funcionava a mão, pegar a mão dos outros, e ali tinha uma vibração, e as enfermidades eram discernidas, e ele orava, se aquilo desaparecia, podia declarar que estava curado. Então veja que isso criou um montão de personificadores, por isso que ele enrolou toda a linha. Vocês lembram que quando nós falamos isso aqui, ao começar, para chegar aqui, nós falamos sobre a cronologia, falamos sobre a terceira puxada, falamos sobre vá para o oeste, quando alargaram a rua dele, era um sinal. Nós entramos em todos esses detalhes para que quando chegasse aqui, ele diz assim, você se lembra do sapatinho? Que você possa lembrar, porque nós já comentamos tudo isso aqui. Mas vocês se lembram quando me levantou lá e disse, esta é aquela terceira puxada, e ninguém a conhecerá. Vocês se lembram disso? A congregação diz amém. Visões nunca falham, elas são perfeitamente a verdade. E notem, lembram da visão da constelação, Charlie? Ele está falando a visão daqueles anjos que vieram para estar com ele. Vocês recordam que a primeira etapa foi aqueles passarinhos pequenos, cura divina. A segunda etapa eram os pássaros maiores, como pomba. Não era pomba, era como, tamanho de pomba. Era quando ele teve a revelação do segredo dos corações. Mas a terceira etapa era anjos. E aonde isso se cumpriu? Vá para o oeste, e quando ele estava caçando ali com seus amigos, ali veio aqueles anjos, em forma de V, de uma pirâmide invertida. Vieram como da eternidade. Entende? E, em um dado momento, aqueles anjos se materializaram, se tornaram seres humanos. E diz que eles o levantou ali e pousaram suavemente. Não é que levantou na nuvem, lá na estratosfera, não. Porque depois ele diz que ele viu, quando saiu dali, aqueles anjos se foram e formaram aquela nuvem, que era parecida com aquela do dia 28 de fevereiro. Mas o irmão Brando estava lá, Ele mesmo critica, alguns irmãos dizem, irmão Brando, eu posso te ver lá, eu posso te ver lá. Isso com ele. Ele disse, não, eu olhava e vi eles saírem, foram e formaram. Então você tem que ler as mensagens com cuidado. E pisa aonde o profeta pisou, vá até onde ele fala, até onde ele falou. Aonde silencia, silencie também. Mas agora lembre-se, a visão da constelação, Charlie, algo acontecendo, eu lhes disse esta semana, que vocês têm estado em torno de vocês, mas gostaria de saber se notaram. Lembram-se da constelação da visão dos anjos, quando eu parti daqui para ir ao Arizona? Vocês se lembram que horas são, senhores, o sermão que ele pregou dia 31
de 62, né? Vocês se lembram disso? Notem, houve somente um grande estrondo de trovão, e 7 anjos apareceram. Está certo? Um estrondo de trovão, 7 anjos apareceram. Então, aqueles 7 anjos, eu vou adiantar, o que eles significam que veio? A terceira puxada. A espada caiu na mão do profeta e esta é a tua terceira puxada, o que é a abertura da palavra. E eu volto a repetir que nós temos que ter um ponto de definição. Um ponto de definição. E o ponto de definição, que você pode dizer daqui para diante, é a era da noiva, é a era do grão, entende? É justamente com a abertura dos selos. Como disse o profeta, quando Jesus ele morreu na cruz, terminou o Velho Testamento, quer dizer, encerrou os tipos e coisas, né? Terminou. E quando Deus revelou os selos, ele diz, ali as denominações morreram. E eu já mostrei a vocês, em outros estudos, mostrando a vocês, que esta nossa era é dividida em 2 etapas. Um dia um ministro disse, o irmão Branham nunca falou em 2. Eu não quis discutir. Não estou por isso. Mas quem é que não vê que a palha, que Laodiceia representa sistemas, a palha, o sabugo, mas o grão vem de dentro, é protegido. Então, essa era, ela tem 2 etapas. A palha, a era Laodiceia, é a era da espiga. E a espiga tem a palha, tem o sabugo, entende? E o grão se forma ali, e a palha verde protege, mas até que vai madurando. E quando aquela palha amarela, ela se torna como o caule daquele milho, como as folhas daquele milho, morre. Mas aonde está a vida? O que é a mensagem? Se eu perguntar o que é a mensagem, vocês sabem que a mensagem é Cristo em vós e a vida dentro do grão. Mensagem é isso, é Cristo em você. Agora, o grão tem capacidade de viver sozinho? Tem, mas nada podemos fazer enquanto aquela grande ceifadeira não vier e recolher para o seu celeiro. Amém? E ele vai fazer a separação. Entende? Quem é, vai, quem não é, não vai. Acabou. Não tem que estar discutindo. Ah, você não vai no arrebatamento, você vai, você não vai, você é, você não é. Gente, quem é o juiz disso tudo? Virou um aferidor? Se tornou um aferidor? Não. Se você não crê nisso, você não pertence às virgens prudentes. Eu entendo que o que faz uma pessoa pertencer às virgens prudentes é ter a vida, o Espírito Santo, o azeite. Não é se eu creio, não creio, ou isso, aquilo. E por mais conhecimento, mesmo que seja certo, isso não te dá forças para vencer as tentações. O que te faz ser um vencedor, uma vencedora, é Cristo em você. Então, receba a dinâmica. Vai a Jerusalém, ser-me-eis minhas testemunhas. Que Deus abençoe. Daí, um estrondo de trovão e 7 anjos apareceram. Daí o irmão Branham faz a leitura de Apocalipse 6:1. E vi o cordeiro quando tinha aberto o primeiro selo, olhei e ouvi
um dos 4 animais que disse como em voz de trovão: vem e vê. Notem, um trovão, 7 mensagens que foram seladas e não podem ser reveladas até o último dia desta era. Estão vendo o que eu quero dizer? Agora notaram a parte misteriosa desta semana? É isto que é o que foi. Não foi um ser humano, um homem, foram os anjos do Senhor. Notem. O irmão Brana ali no quarto, cada dia, via um daqueles anjos que representavam um dos selos. E dizia, isto é isso, isso, isso e aquilo. Por isso ele disse, nota, esta semana, é a semana que ele estava ali recebendo, entende? Na sua casa, a família estava no oeste, ele estava sozinho, e passava o dia na presença de Deus, estudando, examinando, até que não havia uma hora para vir aquele anjo. Às vezes veio de manhã, teve vezes que chegou um pouco antes do culto começar. Há testemunha de 3 sentados aqui, que uma semana atrás, pouco antes de uma semana atrás, eu estava em cima, lá no interior das montanhas, perto do México. Ele está falando de Arizona. Como 2 irmãos que estão sentados aqui, tirando cardo, quer dizer, o carrapicho, né? O carrapicho da perna da minha calça. E deu-se uma explosão que pareceu que ia derrubar a montanha. Agora, isso mesmo. Nunca contei aos meus irmãos, mas eles notaram uma diferença. E ele me disse, agora estejam prontos, vá para o leste. Aqui está a interpretação dessa visão. Estão vendo? Os anjos veio ali no oeste, eu repito, eu sou repetitivo. Às vezes dá de dar náuseas, mas é para que guarde. Então, apareceu e disse, vá para o oeste. Os mistérios, selos serão abertos. Então, vá para o leste, onde estava a igreja dele, Jeffersonville. Aqui está a interpretação, estão vendo? Agora, para que saiba, o irmão Sótima não conseguiu o animal que estava caçando. Nós estávamos tentando ajudá-lo a conseguir, e ele disse, agora esta noite, como sinal para ti, ele não vai conseguir. Tu deves consagrar-te nesta ocasião para a visitação destes anjos. E me senti fora de mim, vocês se lembram? E eu estava no oeste, os anjos estavam vindo para o leste. E quando eles se aproximaram, fui levantado com eles, vindo para o leste. E o irmão Fred aqui, esta noite, é testemunha, e o irmão Norma. Enquanto descíamos, eu quase persuadi esse homem a permanecer e conseguir sua caça. Está certo, irmão Sótima? Irmão Sótima diz, amém. Sim, ali, de pé, bem ali. Eu tentei convencer, mas ainda assim ele disse, ele não conseguirá. Eu nem disse nada, prossegui. Algo sentado ao lado da tenda, o dia em que o irmão se lembra, irmão Sótima, e eu. Tão logo algumas coisas estavam sendo ditas, e eu coloquei o irmão e o irmão Norma. Onde está o irmão Norma? Lá atrás. Fiz que prometesse não mencionar o que estava acontecendo. Está certo? O irmão diz, amém. Essa é a verdade. Eu me voltei e me afastei da tenda, assim, está certo? Porque isso é o que foi, exatamente o que foi. E sabendo que eu não poderia contar até que acontecesse, para ver se as pessoas entenderiam. E vocês notaram, aquele anjo em particular, eu disse lá, era um anjo estranho, o 7º anjo, né? Para mim ele pareceu mais do que qualquer dos demais. Lembram-se disso? Congregação diz amém.
Eles estavam em uma constelação, 3 de cada lado e um em cima. E aquele exatamente ao meu lado aqui, contando da esquerda para a direita, teria sido o 7º anjo. Ele era mais resplandecente, significava mais para mim do que os demais. Lembram-se? Eu disse, ele tinha um peito estufado, assim. Por certo, ele fez assim. Eu não posso fazer assim, que aparece embaixo, né? A barriga. E ele estava voando em direção ao leste. Vocês se lembram? Dessa maneira, eu disse, isso me apanhou, me surpreendeu. Lembram-se disso? Amém. Aqui está, aquele com o 7º selo. Quer dizer, esse 7º anjo, esse mais resplandecente, ele tinha o 7º selo. A coisa que eu tenho desejado saber a vida toda. Amém. Esses outros selos significaram muito para mim naturalmente, mas, vocês não sabem o que este tem significado por uma vez na vida. O irmão Branham bate no púlpito várias vezes. Eu orei, clamei a Deus, depois daquela reunião em Fênix, qualquer das pessoas lá comigo sabe, eu pernoitei nas montanhas. Certa manhã, me levantei, subi ao Cânion Sabino, aquelas grandes montanhas escarpadas e altas, e subi lá, e há uma pequena trilha, depois de se haver começado de 30 milhas, 48 quilômetros, com aproximadamente 30 pés de neve lá em cima, quer dizer, uns 9 metros de neve. Deste modo, em cima da montanha, bem cedo antes do amanhecer, subindo por esta pequena trilha, rolando pedras à medida que avançava, senti-me guiado a virar nessa direção e virei e subi em algumas grandes rochas cheias de pontas, que coisa! Centenas de metros de alturas. E me ajoelhei entre aquelas rochas, coloquei esta Bíblia e coloquei este livro, este pequeno bloco de papel. O irmão Branham mostra sua Bíblia e o bloco. Eu disse, Senhor Deus, o que significa esta visão? Eu disse, Senhor, isto significa minha morte? Vocês se lembram, eu lhes disse, achei que podia significar minha morte porque algo explodiu, de tal modo que me sacudiu fortemente. Vocês se lembram disso? Quantos sabem disso? Ouviram falar disso? A congregação diz amém. Ora, claro, vejam, todos vocês. E achei que pudesse significar minha morte. E então, no cômodo, eu disse, o que foi isto, Senhor? O que significa? Significa que eu vou morrer? Se for, muito bem, eu não contarei à minha família. Somente permita-me prosseguir. Veja se minha obra está terminada. E eu disse, agora, que foi isto? Mas ele enviou uma testemunha de volta. Vocês se lembram de eu lhes dizer que não era isso. Era o avanço do meu trabalho. Vocês entendem? Estão vendo? E sentado ali no Cânion Sabino. Deixa-me só lembrar vocês. Quando o irmão Branham teve aquela visão da visita dos anjos, ele estava em Jeffersonville. Isso foi no mês de, creio, 22 de dezembro, uma coisa assim, de 62. E há uma explosão tão forte que ele pensou que homem algum poderia sobreviver àquilo. Mas dentro daquela visão ele ouvia a voz do seu filho José, quer dizer, estava vivo. E o irmão Branham, ele supôs que aquilo seria a morte dele. Então ele teria que preparar a família para sobreviver. Senhor, é a minha morte? Ali estava ele no Cânion Sabino, orando de novo. Lá em Jeffersonville, ele estava orando, Senhor, é a minha morte? Se é, me dê um sinal.
E nada aconteceu. Daí ele disse: Senhor, é o avanço do meu ministério, quer dizer, o Senhor vai trazer algo novo, renovar para o meu ministério? Daí ele diz que a presença de Deus veio ali e quase o rebentou, confirmando o quê? Cadê os... Confirmando o quê? Confirmando que o ministério dele entraria numa nova etapa. Não é isso? Então, quando ele viajou para o oeste, lá estava ele, no Cânion Sabino, junto àquelas pedras. De novo: Senhor, isso é o meu ministério, significa a minha morte? Se é, eu não quero contar para a família, permita que meu filho José encontre aqui minha Bíblia, papai, não é? E então, ó Pai Celestial, o Pai Celestial sabe disto. Tão verdadeiramente quanto vocês veem isto acontecer, esses anjos desceram e vindicaram toda a mensagem a ser a mesma. Então vocês sabem se isso vem de Deus ou não. Foi-lhes predito por visão. Não pude lhes contar até os cultos terminarem, porque fui proibido. No Cânion Sabino, estando lá em cima naquela manhã, eu estava de mãos erguidas. O vento tinha levado meu velho chapéu preto. Eu estava lá com as mãos erguidas, orando. Eu disse: Senhor Deus, o que isto significa? Não consigo entender, Senhor, o que devo fazer? Se for minha hora de ir para o lar, deixe-me ir aqui, que é onde nunca me encontrarão. Não quero ninguém se lamentando por aí se for para partir. Eu só quero que a família pense que dei um passeio e não me encontrarão. Esconda-me em algum lugar. Se for para partir, ora, deixe-me ir. Talvez José encontre minha Bíblia aqui algum dia e que ele a use. Vê? Se for partir, deixe-me ir, Senhor. Eu estava com as mãos estendidas e repentinamente algo caiu em minha mão. Então vocês observam, irmãos, que o irmão Branham, ele comenta, vem falando do 7º selo, daí ele cai para lembrar a igreja acontecimentos que havia se passado. E ali, o que foi que caiu na mão dele? A espada. Não sei, mas posso dizer, será que adormeci? Não sei. Será que entrei em transe? Não sei. Foi uma visão? Não posso lhes dizer. A única coisa que posso dizer é o que eu. Foi exatamente a mesma coisa com aqueles anjos. E isto caiu em minha mão e olhei e era uma espada. E tinha o cabo de pérola muito bonito e nele tinha uma guarda com ouro e a lâmina parecia como de cromo, como de prata, só que era muito brilhante. E era tão aguçada, quer dizer, afiada, né? Ó, que coisa! E pensei, não é a coisa mais bela? Encaixou-se perfeitamente na minha mão. Pensei, é muito bela, mas... Eu disse, e sempre tive medo dessas coisas, uma espada. Pensei, que farei com isso? E neste momento uma voz estremeceu do lado a lado ali, que fez as pedras rolarem. Disse, é a espada do rei. E então eu saí disso, a espada do rei. Agora, se tivesse dito a espada de um rei, mas disse a espada do rei. E há só um rei, que é Deus. E ele tem uma espada, que é a sua palavra, pela qual tenho vivido isto. Digo solenemente aqui de pé em seu santo púlpito,
com esta santa palavra que encontra-se aqui, é a palavra. Amém. Em que dia estamos vivendo? Que grande coisa! Estão vendo o mistério e o segredo, a terceira reticência, né? Estando ali de pé, enquanto isso me deixou, algo veio a mim e disse: não temas. Agora, não ouvi nenhuma voz, como no meu interior falou. Tenho que lhes dizer somente a verdade, exatamente o que aconteceu. Algo chegou e disse: não temas. Esta é aquela terceira puxada. Quer dizer, a palavra, né? Sendo aberta. Terceira puxada, lembra-se disso? A congregação diz amém. Ele disse: tens tido tantas personificações, a isso que tentaste explicar, mas, disse, nem mesmo tente isto. Lembra-se disto? Quantos se lembram desta visão? Amém? Ora, está em todo lugar, está em fita e por toda parte. Foi cerca de 7 anos atrás. Foi 7 anos atrás, disse: não tentes explicar isto. Está falando da visão da tenda, né? Esta é a terceira puxada, mas eu te encontrarei ali dentro. Está certo? Amém. Ele disse: não tentes. Eu vou parar aqui para dizer. Vocês, ao ouvir sobre essa visão da tenda, isso foi no ano 55. Por isso o irmão Brand diz, uns 7 anos atrás, que dá no ano 55. Então, aquela tenda que havia um quartinho, e o anjo lhe disse: eu te encontrarei ali dentro. Quer dizer que tem que ter um quartinho, tem que haver uma tenda, tem que haver isso, tem que revelar aquilo. Meu Deus, qualquer sonho, qualquer visão, ela vem em símbolos. E eu pergunto, Deus não encontrou com o profeta ali naquele quarto e para revelar cada selo? Por que fazer alarde? Deixa as coisas acontecer naturalmente. Eu digo que disse Mombrana, eu não tenho propensão a ser fanático. Eu não tenho propensão particular a fanatismo. Viver fazendo mistérios e... Deus não me encontrou com mistérios. Deus me encontrou como meu Salvador. Fique tranquilo. Quem começou a boa obra vai terminar. Aquilo que... O mais importante, eu vou dizer para vocês, é você ser uma filha, é você ser um filho de Deus. Porventura, Deus deixará fora do seu plano seus filhos? Por isso diz o profeta, quando Deus pode te deixar cego até que você tenha necessidade daquilo. Aí Ele vai te dar. Entende? Eu te encontrarei ali dentro. Dentro de quê? Está certo? Amém? E ele disse, não tentes. Eu estava com um sapatinho de bebê quando ele me disse, agora dá a tua primeira puxada, e quando a fizeres, os peixes irão atrás da isca, disse. Então observa a sua segunda puxada, disse, porque terás somente peixes pequenos. Ele disse, então a terceira puxada os apanhará. Pode ver que havia, vocês estão recordando, né? Os peixinhos pequenos, o anjo disse, eu vou te ensinar a pescar. Firma bem a isca, joga lá, no anzol. E os peixinhos virão. Mas você não deixa eles comerem a isca. Dê uma puxadinha, espanta eles. Os peixes médios vão vir. Mas a intenção era pegar os peixes grandes. O que significa peixe? Almas.
Aqueles peixes grandes não eram denominacionais. Não, aqueles peixes grandes são eleitos. Então, o que foi que me tirou e te tirou das denominações? Foi esta palavra revelada, manifestada. Entende? A tua terceira puxada, a espada, a palavra. Agora é só isso, irmão Febrônio? Eu já disse e vou adiantar. Primeiro tem que haver a palavra para preparar, mas ainda está por acontecer aquela terceira puxada em dinâmica, em poder, aquela plena adoção. E todos aqueles ministros se aproximaram de mim, disseram: irmão Brana, sabemos que o irmão consegue fazê-lo, aleluia, irmão Brana. Aí é onde eu sempre fico enredado com uma porção de pregadores. Estão vendo? Eu amo as pessoas, elas querem que você explique tudo, isto, aquilo. E eu disse: bem, Eu disse: não sei. Eu disse: eu entendo de pesca agora. Eu disse: agora a primeira coisa que se faz, assim é que se faz. Você vê todos os peixes por perto, você tem que dar um puxão na isca. E é exatamente assim a tática da pesca. Assim eu disse: dê um puxão na isca. Agora veja, quando eu puxei a isca, a primeira vez, agora os peixes saem atrás dela. Mas eram pequeninos. E era exatamente assim que eles estavam pegando. Deste modo eu disse: então você irá, porá, eu a puxei para fora, na margem, e eu tinha pegado um peixe, mas parecia uma pele sobre a isca. Era tão pequeno. Então eu estava lá de pé e algo disse: eu te disse para não fazer isto. Quer dizer, a primeira puxada era cura divina. E olha o resultado. Irmão Branham tinha reuniões com milhares de pessoas na Índia, 400, 500 mil pessoas. Era multidões e multidões, sinais e sinais. Mas qual o resultado daquilo? A pelezinha de um peixe por cima de uma isca. Não deu nada, né? Não deu nada. Deu pouca coisa. Pouca coisa. E todos aqueles... Então algo disse: eu te disse para não fazer isto. Comecei a chorar, toda a linha estava amaranhada em volta de mim assim, me encontrava lá chorando de cabeça baixa assim. Eu disse: Deus, perdoa-me. Eu sou uma pessoa estúpida, Senhor. Não, perdoa-me. E eu estava com esta linha. E isso, o que eu tinha na mão era um sapatinho de bebê. Ele está falando da visão em 55. Você vai encontrar isso na mensagem Véu Adentro. Mais ou menos desse tamanho. E eu estava com um cordão, era mais ou menos do diâmetro do meu dedo. Cerca de uns 13 milímetros, né? E o ilhós nesse sapatinho era só do tamanho menor de 2 milímetros no ilhós. E eu estava tentando amarrar esse sapatinho com este cordão grosso de 1 polegada. Uma voz veio e disse: não podes ensinar a bebês pentecostais coisas sobrenaturais. Disse: agora deixa-os. E nesse instante ele me levantou, ele me ergueu e me colocou bem alto onde estava havendo uma reunião. Parecia uma tenda ou uma catedral de algum tipo. E olhei e havia o que parecia um pequeno compartimento, um quarto, né? Um pequeno lugar de lado, e vi que essa luz estava falando com alguém acima de mim. Essa luz que você vê ali na fotografia.
Ela se afastou de mim, rodopiando assim, e foi para cima daquela tenda. E disse: eu te encontrarei ali. E disse: esta será a terceira puxada, e tu não a contarás a ninguém. No cânion sabino ele disse: esta é a terceira puxada. E há 3 coisas grandes que acompanham. E uma foi desvendada hoje, ou ontem. Outra foi desvendada hoje. E há uma coisa que não consigo interpretar, porque foi numa língua desconhecida. Então o profeta, ele volta a falar dos selos, né? Ontem ele tinha pregado o quê? O 6º selo. Hoje ele estava pregando, falando o quê? Do 7º selo, que ninguém sabia. Então aqui é onde ele está falando hoje, eu não vou apontar o dedo e dizer, é isso aqui tem que ser aqui. Se eu não vejo ele dizendo, o de hoje é isso aqui. Nós temos que ir com cuidado. E a outra ficou em uma língua desconhecida, mas que não consigo interpretar. Está em uma língua desconhecida, mas encontrei-me bem ali e olhei direto para ela e é a terceira puxada aproximando-se. O irmão Branham bate no púlpito 3 vezes. E o Espírito Santo de Deus, que coisa! É por isso que todo o céu estava silencioso. Agora melhor eu parar aqui mesmo, veja. Eu simplesmente me sinto advertido, não dizer nada mais acerca disso. Está vendo? Você está vendo que o profeta ele foi até uma altura? Daí ele disse, olha, eu não posso ir até aqui, no mais. Quer dizer, ficou alguma coisa, parece, pairando no ar. O que é essa coisa estranha? Que ele não pôde falar abertamente. Que ele disse que levaria para a sepultura. E que ele não podia interpretar, não sabia. Mas ele disse, eu vi isso diretamente. O que é isto? É a esse ponto, irmão Getúlio, aonde aguça a curiosidade dos curiosos. Mas eu não quero ser mais do que ninguém. Basta o discípulo ser como mestre, não mais. Vocês estão entendendo? Então tranquilize, fique quieto. Entende? Não vá atrás desses interpretadores da mensagem. Abertura da palavra. Quer dizer que eles são profetas para abrir a palavra? Eu creio que ela foi aberta até onde precisamos. Esse jargão, abertura da palavra. Como que ela não tinha sido aberta? Foi aberta agora. 302, parágrafo. Agora lembre-se, o 7º selo, a razão por que ele não foi aberto. O irmão Branham bate no púlpito 6 vezes. Veja, a razão por que não o revelou é que ninguém devia saber a respeito. Você pergunta, a respeito de quê? Eu quero que vocês saibam, antes mesmo que eu soubesse qualquer palavra acerca disso, essa visão veio anos atrás. Lembram-se disso? A congregação diz amém. E aqui está ele exatamente como este outro esteve. Encaixa-se direitinho na palavra, exatamente onde estava. O irmão Branham bate no púlpito 2 vezes. E Deus conhece o meu coração. Eu nem uma vez pensei em uma coisa como essa. E aqui estava. É mais tarde do que pensamos. Que coisa. Isso mostra que é de Deus, porque veja, encaixa-se exatamente nas promessas de Deus.
no final da mensagem, note agora, para a mensagem do fim do tempo, este selo, afinal de contas, ele revelou todos os 6 selos, mas não disse nada sobre o 7º. É o selo do tempo do fim. Quando ele começa, será absolutamente um segredo total. De acordo com a Bíblia, antes de conhecer isso, lembra-se, Apocalipse 10, 1 a 7. No final da mensagem do 7º anjo, todos os mistérios de Deus seriam conhecidos. Estamos no tempo do fim, a abertura do 7º selo. Então, os mistérios, as mensagens. Agora, como eu soube, o outro dia, domingo passado, fazendo uma semana hoje, quando eu estava pregando sobre seja humilde, é aquela mensagem, Deus escondido e revelado em simplicidade, né? Lembre-se, Deus trata em coisas pequenas. Eu não entendi do que isso realmente estava falando, e agora vejo. É de maneira tão humilde. Vocês achariam que algo assim seria revelado no Vaticano ou veio exatamente como João Batista? Veio como o nascimento de nosso Senhor no estábulo? Glória a Deus. Digo solenemente, a hora está próxima. Amém. Exatamente aqui. Ó, que coisa. Agora está vendo a verdade da visão de Deus, os 7 anjos trazendo-me ao oeste. Eles estavam vindo do oeste, voltando para o leste, trazendo aqui para esta mensagem, esta noite. O irmão Brana bate no púlpito 2 vezes. Ó, que coisa. Agora, a voz daquele grande trovão e a missão que foi trazida aqui foi revelada e provado que isto era de Deus. Imagine isso agora. Eu não conhecia estes selos e foram revelados esta semana. Alguém pensou nisso, nestes 7 anjos, sendo a mensagem que estava vindo, esses anjos trazendo-me aqui de volta para isto, está vendo? Lembre-se, os 7º mensageiro os 7 mensageiros eram, aquele notável para mim, o 7º anjo, me pareceu mais do que qualquer outro. Agora veja, eles se encontravam assim. Agora apenas queremos que você note. E eu me encontrava aqui e estava observando os outros. Veja, o primeiro bando de pequenos pássaros, penas todas judiadas, lembra-se deles? E todos voaram em direção leste. E o segundo bando era mais brilhantes. Pássaros maiores, pareciam pombas, asas de ponta fina. Eles voaram em direção leste. Primeira puxada, segunda puxada, e então a seguinte foram anjos. Quer dizer, os selos. Veio os anjos, né? Eu me encontrava bem ali e esta explosão se foi. E eu estava olhando nesta direção para o oeste e eles vieram e simplesmente me levantaram ali. Eu saí completamente do meu conhecer. E aquele dentre eles vindo foi o tal que me pareceu tão estranho. Foi o tal estava à esquerda, onde entrei na constelação, mas contando da esquerda para a direita, teria sido o 7º anjo. Veja, vindo de um lado ao outro. Agora lembre-se, os 7 mensageiros. Os 7 mensageiros, 7 anjos, né, das eras. Lembra-se da pirâmide, da rocha branca, do sonho do irmão Jackson, que eu interpretei para vocês? A congregação diz amém. Estão vendo? Notem.
A noite em que eu parti, houve 6 sonhos que vieram, e cada um deles direcionados à mesma coisa. Então a visão começou e me enviou para o oeste. E Júnior, ele estava observando enquanto, notem, veja quão perfeito. Agora estou esperando e confiando que vocês a compreendam, que eu estou tentando colocar esta graça sobre Jesus Cristo, qual é o autor de tudo isto. E a única razão por que vocês nunca me ouviram falar assim antes na vida de vocês, mas esta hora está se aproximando. Estão vendo? Estão vendo? Notem. Agora, para deixar seguro para vocês, de modo que possa ficar bem enfatizado, estou para deixá-los novamente. Não sei para onde irei. Tenho que pregar o evangelho em outros lugares, mas agora isto. Você pode dizer, eu já ouvi falar de todo esse tipo de fanatismo. Não sei o que, não posso julgar nenhum outro homem. Eu somente tenho de responder a Deus pelo que por mim mesmo. Mas já houve algumas vezes em que eu lhes tenha dito algo em nome do Senhor que não tenha sido certo em todos estes anos? A congregação diz, não. Ninguém mais pode dizer que sim, porque sempre disse exatamente da maneira que ele o disse a mim. Agora, permita-me somente lhes mostrar que isto é exatamente a verdade e confirmá-lo. Agora, lembre-se, se houver um espiritual, profeta, eu, Senhor, lhe falarei em visões e lhe darei a conhecer por sonhos, interpretando sonhos. Isto, José, ele podia interpretar sonhos e falar, ter visões. Isto é verdade? A congregação diz amém. Agora notem isto, que agora, quando isto aconteceu, Júnior, se encontrava em um campo que tinha uma grande pirâmide nele, desta maneira. E havia algo escrito nas rochas, e eu estava revelando isto ao povo. Está certo, Júnior? O irmão Júnior Jackson diz, está certo. Falando do sonho, né? Mais ou menos um ano antes de acontecer. E notem a próxima coisa agora. Eu apanhei algum tipo de alavanca e a cortei. E no interior era rocha branca, em que não tinha nada escrito. E nesta ocasião saí para ir ao oeste, e eu disse a eles todos, não vão para o oeste, permaneçam aqui e olhem para isto até eu voltar. Fui para o oeste, para a explosão, voltei para o leste com o Espírito Santo interpretando esta palavra não escrita. Agora, se isto não é perfeitamente o Deus Todo-Poderoso, quero que saiba o que é. Para que estou tentando dizer isto, amigos? É para lhes mostrar que estamos no tempo do fim. Agora, se estes outros estão perfeitamente em concordância com a palavra, assim está isto perfeitamente em concordância com a palavra. Estamos aqui, estamos no fim, amigos. Em breve será, o tempo acabou. Milhões perderão a vida, milhões serão, que agora creem que estão salvos, serão considerados como forragem para a era atômica. Estamos vivendo na última hora, pela graça de Deus, do Deus Todo-Poderoso, pela sua ajuda ao seu povo, para que possa esperar pela breve aparição de Cristo. Em quanto tempo, irmão Brana? Talvez 20 anos, talvez 50 anos, talvez em 100 anos. Não sei. E talvez de amanhã, talvez ainda esta noite, não sei. E se alguém disser que sabe, está errado. Estão vendo? Não sabe, Deus somente sabe. Agora notem, digo solenemente por Deus, eu digo a verdade que para mim
estes estão espiritualmente discernidos pelo Espírito Santo. E por cada um deles identificou seu lugar na Bíblia, referindo-se aos selos. Agora, qual é este grande segredo que se encontra sob este selo? Eu não sei. Eu não o conheço. Não pude decifrar. Não pude distinguir exatamente o que isto disse. Mas sei que foram aqueles 7 trovões, fazendo-se soar um atrás do outro, soando 7 vezes diferentes. E isto se revelou em uma outra coisa que eu vi. Então, quando vi isto, esperei pela interpretação. Voou de um lado para outro ali e não pude decifrar. É exatamente isto. Estão vendo? Ainda não é bem a hora disto. Mas está entrando neste ciclo, veja, está se aproximando deste modo, a coisa a fazer é se lembrar de que lhe falo em nome do Senhor. Estejam preparados, porque você não sabe que tempo algo pode acontecer. Agora, quando isto for posto na fita, que já está, isto provavelmente afastará 10.000 dos meus amigos de mim. Porque vão dizer que o irmão Branham está tentando se colocar e se fazer um servo ou profeta ou algo assim diante de Deus. Permita-me dizer-lhes, meus irmãos, que isso é um erro. Só estou lhes dizendo o que vi e o que me foi dito. E agora vocês façam o que quiserem. Não sei quem vai. O que vai acontecer? Não sei. Só sei que esses 7 trovões contêm este mistério. Os céus estavam quietos, todos entendem? A congregação diz amém. Pode ser tempo, pode ser a hora agora, em que essa grande pessoa que estamos esperando se levantar em cena, se levante em cena. Talvez esse ministério em que tenho tentado levar as pessoas de volta à palavra, tenha assentado o fundamento, e se tem, estarei deixando vocês definitivamente. Não haverá 2 de nós aqui ao mesmo tempo. Estão vendo? Se for isto, eles crescerá, eu diminuirei. Não sei. Eu vou parar aqui, por mais que queremos terminar. Mas quando o irmão Branham, ele volta a citar, talvez ele, na sua humildade, ele está dizendo, eu esteja pondo os fundamentos, tal. Isso aqui dá tanto lugar para aparecer o 8º mensageiro. E existe tantos 8º mensageiros, eu digo sempre assim, dispute no palitinho para ver quem é quem. Se o 7º mensageiro, Deus acompanhou com vindicações e tudo mais, agora aparece tantos aí que só no blá, 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 blá. Entende? Ora, o assunto é provas, são sinais. E Deus, o 7 quer dizer a perfeição. Mas tenho sido privilegiado por Deus em olhar e ver o que foi isto. Veja. Ver revelar-se até este ponto. Agora, essa é a verdade. E tenho certeza que vocês notaram as coisas que têm acontecido esta semana. Tenho certeza que vocês notaram aquele garotinho, Collins, deitado lá, a última noite, aquela garotinha com leucemia. O reino de Deus está chegando e está passando cada vez mais do negativo para o positivo. Da maneira que tem sido, Agora, isso não deveria sufocar as pessoas, de justificação a santificação, do batismo do Espírito Santo, e então, aqui, estão vendo? Estamos simplesmente nos aproximando mais de Deus o tempo todo. Não consegue ver ministros metodistas como sua mensagem de santificação
estava acima daquela de Lutero, que Lutero pregou? Vocês, pentecostais, não conseguem ver que sua mensagem de batismo está além daquela que os metodistas pregaram? Sabe o que quero dizer? Tivemos muitas coisas que se manifestaram, e isso é certo. E se há alguém que detesta o erro, e pessoas dizendo algo que na verdade são mentiras e não a verdade, eu odeio isso. Porém, eu de fato amo a verdade sólida, não importa o quanto ela interrompa nessa direção ou naquela direção. Se isso for a verdade, Deus finalmente a mostrará como verdade. E se ele não fizer isto, um desses dias em breve, então minha visão não foi certa. Agora vocês veem onde me coloquei. Quando será, irmão Brana? Não posso lhes dizer, não sei. Todavia, um desses dias, se nunca nos encontraremos novamente nessa terra, vamos nos encontrar além no tribunal de Cristo, e vocês descobrirão que naquele cômodo, o quarto, a revelação divina de Deus, exatamente como todas as demais vieram, que esses, um dos mistérios deste selo, a razão por que ele não foi revelado foram sete trovões que soaram suas vozes. E aí está perfeitamente, porque nada sabe coisa sobre isto, nem mesmo foi escrito. Assim estamos no tempo do fim. Estamos aqui, agradeço a Deus pela sua palavra. Agradeço a Ele por Jesus Cristo, porque sem enviá-lo para a propiciação por nossos pecados, todos estaríamos na grande imundície do pecado, sem esperança. Mas pela sua graça, seu sangue purifica todo o pecado, exatamente como a gota de tinta num balde de cloro. Clorox, marca do alvejante, Jamais me encontraria a tinta. Quando nossos pecados são confessados, somos postos no sangue de Jesus Cristo, eles nunca mais serão conhecidos. Deus os esquece, eles nunca foram cometidos. E enquanto esse sacrifício encontra-se aí, em expiação por nós, então isto é tudo, é isso. Vejam, nós não somos mais pecadores, somos cristãos pela graça de Deus. Lembre-se, nós por nós mesmos provavelmente estaríamos tão mal quanto sempre estivemos. Mas, vejam, a graça de Deus apareceu a nós e foi isso que nos tornou o que somos hoje, irmãos e irmãs em Cristo. Esta foi uma tremenda semana para mim. Estou cansado, a minha mente está cansada, porque eu tenho, com o melhor que pude fazer, e algo acontecendo, tenha paciência um pouquinho. Diariamente, eu ficava atônito ao caminhar no cômodo e estar ali por alguns minutos e ver algo simplesmente mudar completamente a minha opinião. E aqui, eu entrava ali e apanhava as anotações, eu apanhava os livros do Dr. Smith, o Uriah Smith, e todos os escritores e tudo mais, lia em seus livros. Eu digo, agora aqui está o sexto selo, aqui está o quarto selo. Agora o que este homem diz? Ele dizia, bem, foi isto, aquilo mais. Eu olhava aqui e pegava o de outro homem, ele dizia que era tal e tal. E parecia que eu simplesmente não dava certo, está vendo? Então eu pensava, bem, o que é isto, Senhor? E eu caminhava de um lado para o outro, no cômodo um pouco, eu me ajoelhava e orava, voltava e apanhava a Bíblia, sentava, lia, caminhava de um lado para o outro. Então, de repente, quando eu ficava quieto, eis que só revelava ligeiramente. Então eu agarrava uma caneta rapidamente e tomava nota disso, dessa maneira, o que eu estava vendo e fazendo.
observando aquilo dessa maneira até tê-lo anotado. Então eu tirava o resto do dia e ia pesquisar isso, e via se estava de acordo com todas as Escrituras. Então, examinai tudo. Estão vendo? Eu tenho isto aqui. E eu pensava, agora, há muitas pessoas que tiveram visões, há muitos que tiveram revelações. Se isso for contrário à palavra, deixe de lado isto mesmo e deixe de lado. Agora, então eu procurava isto mesmo assim, procurava assim. Eu anotava umas coisinhas aqui, pensava, bem, agora a classe ficará contente em ouvir isto, porque está ligado aqui e ligado aqui. Agora vejamos o que isso diz aqui. Sim, sim, aqui está, bem aqui. Estão vendo? E ia verificando pela Bíblia, pondo a coisa em coisa no decorrer da semana. Aí está as fitas. Elas estão à disposição de vocês, e fiz isso conforme tudo que eu sabia, sob companheirismo cristão, graça de Deus para com todos os homens por Jesus Cristo. Fiz o melhor que sabia fazer. Vocês têm sido uma classe de mais educadas, não haverá ninguém que pudesse ter se comportado melhor do que vocês. Todos têm chegado aqui a 1 hora do dia, até às 5 horas, até quando quer que abrisse a igreja e trouxesse, e deixasse o povo entrar. Vocês ficaram no frio, se sentaram na neve, fizeram de tudo, ficaram em pé, em volta das paredes, até as pernas doerem. Eu via os homens se sentarem e deixarem as mulheres se sentar, e diversos ficavam dessa maneira, sentados em lugares. Eu pensava, Senhor, esta foi uma semana misteriosa, a coisa toda foi um tanto estranha. Como quando as pessoas vinham vê-las em pé, do lado de fora, nas janelas, nas portas, em volta da parte de trás, por toda parte ouvindo, e quando a ser orador, estou longe de ser orador. Eu tenho esse tanto de inteligência para saber que não sou, por certo ele fez assim, que eu não sou um orador. Mas por que as pessoas se sentariam e ouviriam desta maneira? Por que fariam isso? Elas não vêm para ouvir uma pessoa como eu, mas estão vindo porque há algo nisso atraindo um povo a isto. Estão vendo? Há algo nisso que as está atraindo. Como minha esposa se punha de pé aqui na plataforma e cantava quando eu comecei. Eles vêm do leste e oeste, eles vêm de terras longínquas, festejar com reis, cear como convidados seus. Quão abençoados são estes peregrinos, contemplando sua face santa, brilhando como luz divina, benditos participantes de sua graça, para como gemas em sua coroa brilharem. Que vocês sempre tenham isso em mente, ser uma pedra preciosa na coroa de Jesus Cristo. Paulo disse à igreja, vós sois as joias, pedras preciosas em sua coroa. Nós queremos ser as pedras preciosas na coroa de Jesus Cristo. Não queremos nunca pôr um homem nisto. Esqueça-se de qualquer coisa a meu respeito. Eu sou seu irmão, um pecador salvo pela graça, indigno de viver. Essa é exatamente a verdade. Não estou dizendo isto para ser humilde, são fatos. Não há nada em mim, nenhuma coisa boa de modo nenhum. Todavia, a graça de Deus permitiu que meus olhos pobres e obscurecidos olhassem além da cortina do tempo e vissem aquelas coisas além, e eu retornasse. Quando eu era garotinho, eu amava as pessoas, sempre queria que alguém me amasse e conversasse comigo. Ninguém o fazia. Por causa do nome da família, ninguém conversava comigo. Mas quando me rendia a Deus, então, nossa família, os antecedentes, sendo irlandeses, eu pensava, talvez
Todos eram católicos e talvez fosse a resposta. Fui lá e ele, de certa maneira, e fui à primeira igreja batista e ele era de outra maneira. Eu disse, Senhor, tem que haver algum lugar que seja verdade. E algo disse, é a palavra. Tenho me conservado com esta palavra. Veja cada visão em todo lugar. No dia em que assentei aquela pedra fundamental ali e coloquei isto ali, eu escrevi ali que ele me mostrou aquela manhã numa visão. Instes a tempo e fora de tempo, repreendas com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si, juntamente como doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e serão desviadas da verdade as fábulas. E tenho visto essas duas árvores junto às quais eu estive fazerem essa mesmíssima coisa, isto mesmo. E aí estamos, e isso é verdade. E agora você não irá. Lembre-se, permita-me exortá-lo novamente. Não diga obrigado a ninguém de modo algum. Não diga, penso que de algum ministro ou alguém, algum homem mortal que haja algo de bom nele. Porque não há. Não me importa quem seja ele, não há nada de bom em homem algum, isso mesmo. Se houvesse uma porção de trombetas aqui e uma delas tivesse de tocar certa música, é o homem. Essas trombetas são perfeitamente mudas. É o indivíduo que pode tocar a trombeta, que sabe o que vai fazer, que pega a trombeta, e a trombeta não tem nada a ver com isso. O som vem de uma inteligência por detrás dela. Isso mesmo, de modo que todas as trombetas são iguais. Quer dizer, todo ser humano é igual. Todos os homens são iguais, todos os cristãos são iguais. Não há grandes homens entre nós. Nós não somos grandes homens, nem grandes mulheres. Somos todos irmãos e irmãs, todos iguais na mesma categoria. Não somos grandes. Um não torna alguém maior do que o outro em nada que fizer. Não, Senhor, mas somos todos apenas seres humanos. Não tente interpretar as coisas. Parágrafo 258. Ou 358. Não tente interpretar as coisas. Não tente fazer nada mais do que somente ter uma vida em comunhão, dando louvor e honra a Jesus Cristo. Todos entendem isto agora? A congregação diz amém. Quer dizer, o irmão Brando está dizendo, não tente preocupar com isso, interpretar e buscar. Vivam uma vida em Deus. Amém. Ame-no de todo o coração. Vocês o amam? Amém. Louvado seja Deus. Todos estão entendendo bem? Todos creem? Lembram-se de quando eu comecei? Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Ele revelou a vocês sua misericórdia, sua bondade? Amém. 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 Somente recorde, ame-no de todo o coração. Volto para casa agora, estarei aqui de manhã, querendo o Senhor, por volta do início de junho. Talvez, se o Senhor colocar em meu coração, talvez em alguma ocasião no começo deste verão, como junho, ou por volta disso, talvez no começo de outono, se o Senhor tardar, eu gostaria de voltar e marcar outras 7 noites para as 7 últimas trombetas. Vocês gostariam disto? Gostariam? A congregação diz amém. Vocês orarão por mim para que Deus me ajude?
Amém. Muito bem. Até que me encontre com vocês novamente. Lembre-se deste corinho que gostamos. Eu amo, porque primeiro me amou e comprou-me a salvação no madeiro do Calvário. Agora quero que vocês inclinem a cabeça, quero orar por vocês, antes que o pastor despeça. Quero orar por vocês. Nosso Pai Celestial, que o povo, Senhor, entenda o que eu tenho certeza, alguns que não entendem. Mas, Pai, que eles conheçam o objetivo e que entendam, Pai, que é a Tua graça para com eles que estas coisas são reveladas. E quero Te agradecer, Senhor, pelo conhecimento de entender estas coisas que Tu nos revelaste. E rogo por cada um que está aqui, que cada um que compareceu às reuniões, se houver alguns que não creem, que eles, Senhor, se tornem crentes. Rogo por todos que ouvirão as mensagens por fita, e se isto cair, o que cairá, sem dúvida, nos lares e lugares de muitos incrédulos que irão discordar. Mas, Pai, rogo por cada um deles que antes de dizer qualquer palavra blasfema, que possa primeiro se sentar, examinar as Escrituras pelo que tem sido dito, e então dizer-te que verdadeiramente é sincero e quer saber se isto é verdade ou não. E rogo por eles, Pai, e rogo por estes que ficaram em pé ao longo destas paredes, que ficaram em pé do lado de fora, que ficaram em seus carros, pelas criancinhas e por todos que estiveram presentes. E todos eles, Senhor, rogo por eles, e rogo que minhas orações sejam respondidas, que Tu os abençoes. Primeiro, Senhor, dá a cada um a vida eterna. Rogo que não haja nenhum deles perdido nenhum. E agora, Pai, não sabemos quando será este grande evento, mas quando vemos estes sinais aparecendo e acontecimentos escriturísticos, isto anima nosso coração sobremaneira. E rogo, Deus Pai, que Tu nos ajudes. Rogo que ajudes nosso querido pastor Ibaneville, faze-o, Senhor, cheio de graça e cheio de poder, e como entendimento para que possa tomar este alimento armazenando e alimentar os cordeiros de Deus. Senhor, rogo que mantenhas a enfermidade longe de nós. Seja, pois, que quando as pessoas ficarem enfermas, que se lembre de que o presente e todo o suficiente sangue do Senhor Jesus encontra-se no altar para fazer expiação. E rogo que sejas curadas imediatamente. E rogo que Tu mantenhas o poder de Satanás para desanimá-las, longe delas, ou tentar fazer com que forme seitas, ou simplesmente mantenhas longe todos os poderes do inimigo, Senhor. Santifica-nos a Tua palavra, concede, Senhor. Então, Senhor, rogo que me ajudes. Eu estou começando a desvanecer, Senhor. Sei que meus dias não podem ser muito mais. E rogo que me ajudes para me permitir ser fiel, Senhor, e honesto e sincero, para que possa levar a mensagem tão longe quanto me está ordenado levar. E quando chegar a hora em que eu tenha que descansar e desço ao rio, e as ondas começarem a chegar, ó Deus, que eu possa passar esta velha espada a algum outro que seja honesto com ela, Senhor. E leve a verdade, conceda, Senhor, e até então ajuda-me a ser forte, saudável e corajoso. Ajuda-me a igreja, abençoa-nos juntamente, Senhor. Nós somos Teus, sentimos agora que Teu Espírito está entre nós. Cremos que Tu responderás nossas orações, porque nos encomendamos a Ti, com a Tua palavra para o serviço pelo resto de nossos dias sobre esta terra. Em nome do Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso amado Salvador,
para a sua glória. Amém. Ó, Deus abençoe. Eu o amo de todo o coração, porque ele primeiro me amou. Deus o abençoe, irmão Neville. A congregação continua cantando Eu amo. O irmão Neville despede a congregação. Então, o próximo domingo, se Deus permitir, nós vamos continuar com o 7º selo. Você pergunta, mas não acabou, irmão Febrônio? Não. Ou é que o irmão Brana, ele não permitiu que saísse como diz aqui, do parágrafo 261 até o 364, que não saísse. Mas depois dele refletir lá no hotel, não somente esse, mas do 377 até o parágrafo 414, que ele fala especificamente dentro do 7º selo. Então, ele disse que era para colocar, liberou, e nós vamos completar com estes parágrafos que na primeira etapa não foi permitido chegar até a nós. Mas eles estão liberados, e para o próximo domingo vocês não falem, porque é uma complementação daquilo que já ouvimos. Vamos ficar de pé. Teremos o culto de ceia à tarde. Deus seja com cada um. Queremos cumprimentar todos vocês que estão conosco aí, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Ceará, Rio Grande do Sul, Pato Branco, Passo Fundo, Mirandópolis, Marema, Mâncio Lima. Está aqui a irmã, irmão, não chore não. Juiz de Fora, Ilha Santa Marta, o nosso irmão Beto está por ali, né? Goiânia, Erval Grande, Dallas, América do Norte, né? Caxias do Sul, Cariacica, Boa Vista, Brasília, Blumenau, Bagé, Alvorada, São Miguel do Arcanjo, São Miguel do Oeste, Virgínia, América, Porto Alegre. Bem, são alguns que estão nos acompanhando. Que Deus abençoe a todos vocês pela internet. Então, se você quer melhor resposta sobre isso, pega o selo, abra, veja o que diz o profeta e fica com isso. Pai querido, abra o nosso entendimento para compreender a Tua palavra. Eu sei que estas revelações é a palavra do Senhor enviada para o nosso tempo, e nós queremos permanecer nelas. Abençoe a todo o teu povo, fortaleça-os, anima-os, em nome de Jesus Cristo. Dá-nos agora um bom dia a todos, e até a tarde, Senhor, quando estaremos aqui para tomarmos da Santa Ceia. Em nome de Jesus, obrigado. Amém. Então, bom dia a todos. Deus os proteja.